Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao que a gente vinha tratando, sobre polinômios. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o significado da identidade ou igualdade entre dois polinômios e explorar um pouco as operações. As operações de adição, subtração e multiplicação são bem intuitivas porque são idênticas, é o mesmo tipo de operação que a gente faz com qualquer expressão algébrica, a gente usa as mesmas propriedades. Agora, a divisão, que tem um procedimento um pouquinho mais demorado, eu vou resolver alguns exemplos aí de divisão de polinômios. Antes da gente começar, então, vamos lembrar o que a gente já viu na videoaula passada, sobre polinômios, que foi a definição. Primeiro, então, a definição. A gente vai ter uma expressão dessa forma, p de x igual a n, x a n, mais a n menos 1, x a n menos 1, mais a zero. Ela vai ser um polinômio desde que n seja um número natural, então os expoentes do x vão ser todos números naturais, e os coeficientes a n são números complexos, ou seja, pode ser qualquer tipo de número complexo no lugar do a n. E isso daqui, lembra que a gente comparou isso a uma função, função polinomial ou polinômio, eu estava tratando da mesma forma, porque é a mesma definição. E aí, pensando então na função, o domínio dessa função também é nos complexos, O x pode ser qualquer número complexo aqui. E pensando nisso também, a imagem vai também ser um número complexo, Se eu posso colocar qualquer complexo no lugar do x, eu obtenho qualquer complexo. Outra coisa que a gente viu foi o polinômio nulo, O que é um polinômio nulo? O polinômio é dito nulo se todos os coeficientes a n forem iguais a zero. Então, se o a n for 0, a n menos 1 for 0, a 2 for 0, a 1, 0. Então, se zerar todos os coeficientes, ou seja, o polinômio nulo pode ser escrito assim, Isso é o polinômio nulo. O grau dele não se define. Outra coisa que a gente viu foi em relação ao grau, O que é o grau? É esse n, é o maior expoente de x. Para o polinômio nulo não se define, E a gente comentou também que a gente já estudou alguns tipos de funções polinomiais dentro do conjunto dos reais, não dos complexos, que foi lá no primeiro ano a função polinomial de primeiro e de segundo grau, Agora a gente está ampliando essas ideias aí. A gente viu também o significado de valor numérico de um polinômio para um certo x complexo. Então, o que é o valor numérico do polinômio p para x igual a x0? Só substituir x0 no lugar de cada x, e resolver a expressão e achar o valor numérico. A gente viu também o significado de raiz. O que é a raiz de um polinômio? Vai ser o valor de x que zera o polinômio, A raiz vai ser qual é o valor de x que torna o polinômio igual a zero, tá certo? Então, esses foram basicamente os conceitos que a gente viu na videoaula passada. Então, agora vamos entender o que é, primeiro, a identidade ou igualdade de polinômios. A gente vai dizer que dois polinômios são iguais ou são idênticos. Então, sejam dois polinômios f e g, de mesmo grau n, com coeficientes a n e bn. A gente vai dizer que eles são iguais ou idênticos se, para qualquer valor de x, qualquer valor que colocar no lugar de x, a imagem for igual, f igual a g, ou seja, a definição é essa. F igual a g, se somente se f de x igual a g de x para qualquer x complexo, tá certo? Então, eu posso dizer que os polinômios f e g são iguais. Isso implica no quê? Vou lá para a lousa para mostrar qual que é o significado na prática disso, Então, eu vou dizer que dois polinômios f e g são iguais se para qualquer valor de x, a imagem deles for iguais, Se eu passar o g para cá subtraindo, eu vou ter o seguinte, f menos g igual a zero, ou seja, a diferença entre f e g tem que dar um polinômio nulo, que a gente já viu na aula passada. E se eu substituir lá da definição, o que era o f? Era n x a n, mais a n menos 1, x a n menos 1, mais a1x mais a 0. Menos, então, esse é o polinômio f. Aí menos o polinômio g, que é bn x a n, mais bn menos 1, x a n menos 1, mais b1x mais b0. E aí essa diferença, tem que dar o polinômio nulo. A gente sabe que a gente só consegue simplificar, juntar os termos,
se eles forem da mesma ordem, do mesmo grau, né? Só se forem termos semelhantes. Então, por exemplo, o termo que tem xn eu vou conseguir juntar com o termo que tem xn aqui, né? Lógico, fazendo a distributiva desse sinal de menos aqui. Ou seja, o novo coeficiente de xn vai ser an menos bn, concorda? Da mesma forma, o novo coeficiente de x elevado a n menos 1 vai ser an menos 1 menos bn menos 1, né? O que está multiplicando xn menos 1. E assim por diante, até que o novo coeficiente de x vai ser a1 menos b1, né? E o novo termo independente vai ser a0 menos b0. E aí isso vai ser igual ao polinômio nulo. O que a gente tem que ter mesmo para a gente poder dizer que o polinômio é nulo? Cada coeficiente tem que ser igual a zero. Todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Ou seja, a n menos bn tem que ser zero. Isso implica no quê? Que a n é igual a bn. Da mesma forma, a n menos 1 menos bn menos 1 tem que ser zero. Que significa que a n menos 1 tem que ser igual a bn menos 1. E assim por diante, né? A1 tem que ser igual a b1, a0 tem que ser igual a b0, a2 tem que ser igual a b2. Isso quer dizer o quê? A gente só vai poder dizer que dois polinômios são idênticos ou são iguais se cada coeficiente for equivalentemente iguais, né? Então, por exemplo, o coeficiente do x ao cubo de um tem que ser igual ao coeficiente do x ao cubo de outro, certo? O coeficiente de x à décima de um tem que ser igual ao coeficiente de x à décima do outro. Primeiro, eles precisam sempre ter o mesmo grau, né, para eu poder fazer essa igualdade. E aí, esse é o significado, né? Os coeficientes são iguais. Tá bem? Vamos ver um exemplo. Ó, quais devem ser os valores de a, b e c para que esses polinômios aqui, ó, ax² mais bx menos c mais 2 e esse polinômio aqui, menos 3x² menos 1, sejam iguais? Primeiro, observe, né? Os dois são polinômios de segundo grau. E eu quero que esse polinômio aqui, opa, é ax². Eu quero que esse polinômio aqui, ó, ax² mais bx menos c mais 2, seja idêntico, né, ou seja, igual a esse polinômio aqui. Então, como que eu vou achar os valores desses coeficientes a, b e c? Só comparar coeficiente com coeficiente, né? Então, por exemplo, qual que é o coeficiente do x² aqui? É menos 3. Qual que é o coeficiente do x² aqui? É a. Isso implica que o a tem que ser menos 3, para os dois serem idênticos, tá? Qual que é o coeficiente de x aqui? É 0, né? Não aparece o termo em x. E aqui é b. Isso implica que o b é 0. E termo independente aqui é menos 1, e aqui é tudo isso, né? Menos c mais 2. Então, menos c mais 2 tem que ser menos 1, certo? Passar o c para cá positivo e 1 para cá somando. Vai ficar 2 mais 1, 3 igual a c. Então, pronto. Achei o valor do a, do b e do c. Então, se o a, b e o c tiver esses valores reais, os dois polinômios são idênticos, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu quero determinar a mesma coisa, né? Os valores de a, b e c para que ocorra essa igualdade. Aqui, na verdade, não é só um polinômio, né? É uma razão, um quociente entre dois polinômios. Aqui eu observo que é essa função racional aqui, né? É um polinômio de primeiro grau dividido por um de segundo. E essa expressão vale para x diferente de menos 2 e de 2. Por quê? Menos 2 e 2 são os valores que zeram esses denominadores daqui, né? Então, não posso ter divisão por zero. Então, eu quero que isso seja igual a essa soma de frações. Como que a gente soma a fração algébrica, né? A fração que tem termo algébrico. O mínimo múltiplo comum entre os denominadores vai ser o produto dos dois. Ó, se eu quero somar essas duas frações, eu faço isso aqui, ó. Produto dos denominadores vai ser MMC, tá? Lógico que se um não for múltiplo do outro, né? Deixa eu arrumar aqui. E aqui eu vou repetir a primeira fração que estava lá, ó. x² menos 4. E aí, como que eu acho o novo numerador aqui, né? Eu acho o novo numerador fazendo o quê? Isso aqui dividido pelo denominador anterior vezes o numerador. Então, por exemplo, x mais 2 vezes x menos 2 dividido pelo denominador x mais 2. O que vai acontecer? Vai cancelar ele, porque x é diferente de menos 2, né? Então eu posso simplificar. Sobra o quê? Sobra x menos 2, que eu vou multiplicar pelo a. Vai ficar a que multiplica x menos 2. Da mesma forma no segundo, ó, eu vou dividir isso por x menos 2, vai simplificar o x menos 2. Vai sobrar
x mais 2 que vai multiplicar o b. Vai ficar b que multiplica x mais 2, certo? Agora observe o seguinte, os denominadores já são idênticos, né? Se eu fizer, aqui eu não tenho produto da soma pela diferença, é um produto notável. Ou se eu fizer distributiva, né? Eu vou chegar exatamente nessa expressão. X² menos 4, podem conferir. Então, se os denominadores são iguais, eu preciso que os numeradores também sejam iguais. Eu preciso que isso daqui, ó, x mais 3, seja exatamente igual a esse polinômio aqui. E aí, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ax menos 2a mais bx mais 2b. Então, eu preciso que esses polinômios sejam iguais. Vamos juntar aqui todos os termos que tem x, né? O que vai ser o coeficiente do x? Vai ser a mais b, certo? Coloco x em evidência. E termo independente aqui vai ser menos a mais 2b, não é isso? E aí eu quero que ele seja igual a esse polinômio x mais 3, seja idêntico a esse polinômio x mais 3. E aí é só, então, eu igualar os coeficientes, né? O coeficiente do x aqui é a mais b. Aqui é 1. Então, eu tenho que ter isso, ó. A mais b igual a 1, certo? Termo independente aqui é tudo isso, ó. Menos 2a mais 2b. E isso tem que ser igual a 3, que é o termo independente aqui. O que eu tenho aqui? Um sistema, né? Um sistema... Nossa, ficou feio aqui. Deixa eu arrumar aqui. Um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Sisteminha relativamente simples, né? Para resolver ele, eu posso, por exemplo, multiplicar essa equação de cima por 2, porque aí aparece 2a e eu consigo cancelar, tá? Vai ficar meio bagunçado aqui, mas eu vou fazer aqui mesmo. Se eu multiplicar a primeira equação por 2, vai ficar 2a mais 2b igual a 2. A segunda equação, menos 2a, não vou mudar nada na segunda, tá? Só estou repetindo ela. E agora a gente soma as duas equações. Somando, eu cancelo com o a, né? Sumir com o a aqui, vai sobrar 4b igual a 5. Isso me dá que b igual a 5 quartos, ou 1,25, né? Se quiser dividir. Vou deixar em fração, b igual a 5 quartos, tá? Se b é 5 quartos, como que a gente determina o a agora? É só substituir os 5 quartos no lugar do b. Em qualquer uma das equações eu vou usar essa, que é mais simples, né? Tá certo? Como que eu vou resolver essa equação agora? Esse 1 inteiro é a mesma coisa que 4 quartos, né? Nossa, desculpa a bagunça, mas eu vou passar pra cá. 1 inteiro é 4 quartos. E aí eu pego esses 5 quartos e passo subtraindo. 4 quartos menos 5 quartos vai sobrar 1 quarto negativo. Esse é o valor do a. Deixa eu colocar aqui em cima. A igual a menos 1 quarto. Então pronto. Quais são os valores de A e B para que essa igualdade ocorra? O A tem que ser menos 1 quarto e o B tem que ser 5 quartos. Tá certo?